Oi, muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia Sagrada de capa a capa. Nós temos por lema em nosso canal pensai nas coisas do alto. E a palavra que iremos refletir hoje é exercendo paciência. Queridos, ter paciência significa esperar, suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Em muitas situações, é a capacidade ideal para se fazer trabalhos minuciosos e demorados. Também pode ser encarada como uma forma de vida na qual a serenidade e o autocontrole têm primazia. Na minha profissão como chaveiro profissional, a principal questão é ter muita paciência. Porém, no âmbito religioso, a paciência está ligada com a compreensão e a perseverança na fé. Significa acreditar na palavra de Deus, perseverar em seu caminho, tendo esta paciência divina, pois no momento certo será recompensado com as coisas de Deus. A paciência é importante porque nos ajuda a ter serenidade, autocontrole, discernimento, domínio próprio, compaixão, empatia conosco e com os demais. Savlanut Habib, exercendo paciência. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligado. Antes eu quero te lembrar, se você não se inscreveu ainda no canal, faça a sua inscrição, participe conosco do nosso canal e nos acompanhe aí. E ainda desafio você em 3 segundos, você acionar o sininho para estar recebendo novidades no canal todas as sextas-feiras. Você também pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos com seus familiares e amigos. E não se esqueça de deixar aí o seu joinha, ok? Todas as sextas-feiras lançamos um vídeo novo no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, esta é uma das principais palavras em hebraico que você precisa aprender a falar para fazer uma visita bem interessante, fácil e bem sucedida em Israel. E também tem que sair de confusões com essa palavra, Muitas vezes ela ajuda a você sair de embaraços. Pronto, vai para Israel, você precisa aprender essa palavra aí, Savlanut Habib. Essa palavra ela é bem importante, que você não deveria somente aprender a falar ela, como também a praticá-la. A partir do momento que você embarca num avião azul e branco e parte destino Israel, você precisa aprender tanto no sentido da pronúncia como no seu importante significado. Essa é uma palavra que acompanhará durante todo o tempo na terra que emana leite e mel. Nós estamos falando do tema do nosso estudo nesse vídeo de hoje, que é exercendo a paciência. Na raiz dessa palavra do seu oriundo, no original, savlanut, Savlanut significa paciência em árabe e pode ser usada para pedir ao outro que seja paciente também. Quando você a usa acompanhada de um gesto, talvez não tão amigável com a mão, como por exemplo esse gesto, savlanut. Então, quando é acompanhada dessa forma, é muito interessante porque ela está ali trazendo um gesto amigável de companheirismo e de entendimento. Do árabe, se diz com esse acompanhamento aí, Habib, que é uma pronúncia muito usada por eles lá em Israel. Da raiz hebraica, aí a gente já pronuncia savali. Essa palavra quer dizer ser muito pesado, ou seja, levar alguma coisa pesada, carregar peso comigo, savali.
Ou até mesmo, olha que interessante essa tradução. Savale, ela pode ser traduzida também como estar grávida. Isso mesmo, nessa tradução aí. Paciência nos leva à maturidade, pois sempre que você está ocupado com alguma coisa, você pensa melhor e geralmente você não se precipita. O fato de você estar carregando alguma coisa ou gerando alguma coisa, claro que você não tem tempo para futilidades, né? Para errar o alvo. A paciência te faz raciocinar melhor. Se você está impaciente, isso quer dizer que tem tempo para pensar e não vai agir por impulso. Você está raciocinando. Dá para compreender então a raiz dessa palavra, tanto no árabe quanto na raiz hebraica, que gera paciência, né? Está carregando um peso, por isso que ele traduz, está grávida, está carregando algo, está carregando alguém. Algumas traduções para essa palavra, né? Em primeiro, Hupomone, traduzida como resistência, firmeza e fortaleza em circunstâncias irreversíveis. Então é uma outra ramificação para essa palavra dentro da escritura original. Hupomone. A segunda palavra, né, é macróctima, né? Macroctimia. Significa ter um espírito paciencioso ou que não perde o ânimo. Essas são raízes das palavras que gera paciência na tradução bíblica. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, está escrito assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, queridos, para sermos perfeitos e completos, nós precisamos do trabalho perfeito, né? De exercitar a paciência no nosso dia a dia, em nossa vida. Então, hoje iremos dar uma olhada mais de perto para essa palavra e a sua importância, né? Como ela nos ajuda no dia a dia, como ela é importante para a nossa fé, como ela é importante para a nossa vida. Paciência, por que nós precisamos dela? Então, para começar esse raciocínio nosso nesse tema, nós iremos até Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. E aqui podemos ler assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Então, queridos, há uma corrida que nós devemos correr e a Bíblia nos incentiva a corrê-la com paciência, olhando para Jesus que pacientemente sofreu a cruz, né? Pelo gozo que viria depois dela, ele passou por isso. Na verdade, pense sobre a paciência de Cristo. Ele nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, ele curou o fraco, ele ressuscitou o morto, ele sempre fez o desejo, a vontade do Pai. Ainda assim, ele foi perseguido, ele foi torturado mais do que qualquer outra pessoa registrada na Bíblia, até o ponto de ser crucificado. Cristo, ele teve razões para ficar nervoso, impaciente, raivoso, querer parar por causa das pessoas a quem ele serviu, terem se comportado tão terrivelmente com ele, mas ele deu a volta por cima e em vez disso, ele suportou tudo. Você suporta quando você considera o objetivo que você quer executar
e as dificuldades vêm, você suporta os momentos de crise na sua vida, na área do trabalho, na área conjugal, na área familiar, na área social. Nós suportamos, queridos, com valores, né, que Jesus nos ensina, com valores que a Bíblia nos exorta. Isto foi o que Jesus fez. Ele suportou a dor e a humilhação, olhando para o que ele, né, seguiria, para o proposto na vida dele, para o objetivo qual ele veio, para a nossa salvação, para que aquela dor tornasse possível. Ele suportou aquilo tudo por paciência, amor. Ele é o nosso brilhante exemplo de paciência e ele é aquele que nós devemos considerar quando se fala também de paciência. Correndo a nossa carreira, tendo a paciência como exemplo, como a Bíblia nos diz, também conforme Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 e 25. Olha o que Paulo escreve ali. Vós sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então veja, queridos, o que Paulo está dizendo. A recompensa de nossa corrida não é uma coroa corruptível, não é algo material, é um corpo corruptível dado por uma mão corruptível. Em contraste, é uma coroa incorruptível. O que isso quer dizer? Um corpo espiritual e incorruptível, dado por uma mão incorruptível, que é a mão de Jesus Cristo. A mão pura, uma mão santa, né? Esse é o prêmio que nós buscamos com paciência. Em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, continua. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Que palavra interessante. Mas, voltando para Hebreus agora, no capítulo 10, o versículo 35 e 39, é interessante também. Voltando lá, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver feito a vontade de Deus, passais a alcançar a promessa. Então, observe que a paciência está ligada no processo da salvação, né? No testemunho do cristão, nas páginas da Bíblia, na vida da igreja. Nossa paciência e confiança tem grande galardão, que é em Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando com as coroas, com as recompensas para aqueles que de nós, como nós, persistem, né, e não se retiram da caminhada. De vez em quando, queridos, nós pensamos que aqui é o nosso lar permanente e nos prendemos nas coisas materiais, nos apegamos a esse mundo, às coisas desse mundo, e não entendemos que estamos aqui de passagem, né? Nossa cidadania é nos céus, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós somos homens chamados por Deus para conhecer o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, porque o conhecimento de tudo mais, né, fora da pessoa de Jesus Cristo, isso é escória, é restos, e Jesus é tudo o que nós carecemos. Ele é o nosso lar nos céus, ele é o nosso lar verdadeiro, é o nosso caminho, é a nossa salvação, e isso é verdadeiro e permanente. Esta é a realidade, uma vez que essa realidade é também o prêmio que nós estamos vendo e podemos receber ainda agora, embora nós insistamos por ele, exatamente como o atleta que não vê o seu prêmio, mas persiste, ele se prepara, ele treina, ele não sabe se vai ficar em primeiro, segundo e terceiro, mas ele treina porque ele busca o prêmio. Nós estamos nesse processo. A diferença é
nós já temos, né, essa vantagem da vitória, porque Jesus já conquistou ela na cruz para cada um de nós. Já que nós falamos sobre paciência, eu gostaria de deixar claro, porque nós falamos sobre esse tipo de paciência aí, que é necessário, né, é primordial para a vida cristã. A razão é porque há dois tipos de paciência: a paciência passiva e a lutadora. A paciência passiva somente consome o tempo, esperando passivamente pelo fim. Tal, por exemplo, é a paciência, por exemplo, dos prisioneiros, os cativos, geralmente aqueles que estão cativos em uma situação e ele aceita ali passivamente. O oposto disso é a paciência lutadora. A paciência do lutador que, objetivando a vitória, ele persiste diante de todas as adversidades, ferimentos que uma luta possa implicar para ele. Ele pode estar machucado, mas ele persiste porque ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele não está aprisionado, ele é livre para alcançar esse propósito. Eu acredito que é sobre esse tipo de paciência que Deus fala em sua palavra. A paciência lutadora, a que tem propósito, a que tem missão, a que tem um foco, a que Jesus passou e nos ensina. Eu acredito nessa paciência lutadora. Não é sem esperança, sem objetivo. É a paciência do próprio Deus. Ele pede que tenhamos ela. Se a gente for ler em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que está escrito ali: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pronto, esse versículo fecha tudo que nós já falamos até agora. Corramos com paciência o quê? A carreira que nos foi proposta, né? Processo de salvação. E qual é o foco? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui já resume tudo que nós já falamos. Nós somos pacientes correndo. Aí a Bíblia está falando de ação. Correr, ação. Uma corrida, né? Olhando, né, somente para o Senhor Jesus. Foco, olhar para o consumador da nossa fé. Deus nem nos fez prisioneiro de guerra, nem soldados que marcham de tempos em tempos para depois retornar aos seus campos. Ele nos fez como forças armadas espirituais em uma guerra toda externa, conforme está escrito em Efésios 6,12. Diz assim em Efésios 6,12: contra os principados é que nós estamos lutando, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi por isso que fomos chamados. Essa guerra é a nível espiritual e não física material. Nós não paramos em um território amigável, queridos, mas lutamos em uma guerra verdadeira no território inimigo. Lembra o que Paulo disse, o que falamos anteriormente? Estamos aqui de passagem. A nossa cidadania é nos céus. Então aqui nós travamos essa batalha até que Jesus volte e dê cabo dela. Nós não estamos aqui somente para empunhar nossas armas, para dizer que nós as temos, mas para usá-las em todo o seu formidável poder, né? Lutar, entendendo que essa vitória já nos foi dada e que essa batalha já foi travada e vencida na cruz do Calvário. É claro, queridos, como em qualquer guerra, nós não podemos sofrer adversidades e sofrimentos à toa. Isso tem um significado. Mas então, devemos temer porque vamos passar por adversidade e sofrimento nessa batalha da fé, né? Enquanto aqui na terra, enquanto Jesus não vem. Devemos ter medo, devemos recuar, devemos deixar que o mal nos mantenha na sua prisão sob a ameaça das consequências que ele pode causar? Claro que não. Tanto que para Deus o interesse está registrado em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: sofre
pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha como a Bíblia é sucinta, é direta, é precisa, é encorajadora, né? O bom soldado sofre as aflições pela glória de sua missão. Ele está pronto para sacrificar tudo. Ele, obviamente, tem a mente do seu comandante refletida nele. E é isso que Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Olha o que Paulo diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus Cristo. E diante desse nome se dobre todo o joelho. Olha aí que interessante. O bom soldado, ele tem a mente do seu comandante. Ele é obediente, chegando até a morte se for necessário. Ele entrega a sua vida se for necessário. Ele se tornou disponível para o seu Senhor. Embora ele possa passar por aflições, ele as suporta porque ele busca em Deus força. Por outro lado, há o soldado que teme as aflições, que tem medo, que esmurece, que fraqueja, que é tímido na sua fé. Em sua perspectiva, ele se torna trêmulo e prefere retroceder, prefere estar na prisão. O mantenedor da prisão que brame como leão, conforme 1 Pedro 5,8, o aterroriza, o amedronta. Ele o engana para acreditar que ele tem algum poder sobre aquele prisioneiro, né? Mas, na verdade, é que maior é o que está em nós do que o que está no mundo tentando nos aprisionar, como diz em 1 João 4,4. Que este soldado possa também entender a verdade, né, de que nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Possa ele quebrar suas amarras, as fortalezas, seus pensamentos negativos, seu medo, sua ansiedade, possa jogar por terra, entendendo que o nosso general é Cristo, né? Entender que o mantém cativo na falsa segurança da prisão é a sua pouca fé. Né? Como um bom soldado, ele deve lutar pacientemente, mas não mais com uma paciência passiva, mas como a paciência lutadora, conforme nós já falamos. Existem outros exemplos de paciência na Bíblia. Além da passiva e da lutadora, a qual já falamos, existe um outro exemplo. Primeiro, o exemplo do fazendeiro e a semente, que além do exemplo de Jesus, mais exemplos de paciência são dados assim, né? Exemplo desse fazendeiro, lá registrado em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Podemos começar a partir do versículo 7, que diz: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã. Sede também pacientes como esse lavrador, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Exemplo de paciência de um lavrador, de um fazendeiro, de um homem da roça que planta a semente e espera com paciência crescer para ele colher os frutos. Aí a Bíblia nos ensina, vamos ser que nem um lavrador que tem a paciência para colher os frutos. É isso que a Bíblia nos dá como exemplo. O fazendeiro vê o fruto pelo qual ele trabalha? Não. Contudo, ele espera para ver lá adiante, no futuro. Ele não vê na mesma hora, né? Ele insiste em todo o seu trabalho desagradável, no sol, né? Na dificuldade da roça, de forma que no fim sua terra possa produzir tantos frutos quanto possível for.
Nós diríamos que o fruto da sua terra está em perfeita correspondência com a persistência, o zelo, o trato, o cuidado e a paciência que ele teve. O contrário de um fazendeiro, de um lavrador descuidado que negue fazer o que é necessário para a sua terra. Compare-o agora com alguém que, a despeito do calor do verão, do frio do inverno, cuida de sua fazenda, fazendo todo o trabalho desagradável que o primeiro evitou. Por que ele faria isso? Porque ele tem objetivo em alguma coisa que ele não vê direito, mas pelo que ele insiste em ter. Faça sol ou faça chuva, né? De dia e de noite ele está zelando pela semente que ele cuidou, porque ele quer ver o fruto. E queridos, nós só vamos ver o fruto, né, da nossa fé pela paciência. E essa fazenda que produziu muito fruto, e este fazendeiro, esse lavrador bom e paciente, a exemplo que nos é dado, conforme o Senhor disse na parábola lá também do semeador em Lucas 8. Olha o que ele fala nos versículos de 11 a 15. Olha o que ele diz. E a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Olha aí o que a parábola nos ensina. A palavra de Deus foi semeada em nossos corações. Como aquele lavrador que não vê o fruto de sua terra, ainda assim ele persiste, ele rega, ele capina, ele espera até ver o fruto. Devemos manter também a semente da palavra em nossos corações com paciência, porque o fruto há de chegar. Na parábola, a semente sempre era a mesma, contudo, somente o lavrador era paciente. Ele manteve a semente em sua terra, nesse caso aqui essa semente representa o coração, e em retorno ele suportou muito até ver o fruto, até mesmo um cêntuplo do que ele plantou, o triplo do que ele planta, ele colhe, conforme Mateus 13. E mais importante, ele manteve o fruto que vai durar, a semente que vai durar para um próximo plantio. Ele tem agora armazenado a semente. Ele viu o fruto e agora também tem a semente. Então, a exemplo de um lavrador que joga a semente na terra e espera pacientemente, a Bíblia nos ensina a ter essa paciência. Mas há uma outra lição que a Bíblia nos ensina de paciência, que é exemplo de Jó. É um outro exemplo que é dado, e podemos ir não no livro de Jó, mas na epístola de Tiago, no capítulo 5. Olha o que está escrito lá em Tiago 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A misericórdia e a piedade de Deus foi fruto da paciência de Jó. O livro de Jó irá narrar toda a história dele. Se você quer entender tudo o que aconteceu na vida de Jó, o livro dele vai contar toda essa história. Ele foi tentado pelo diabo com severidade. De fato, tudo que um homem considera como bênção foi tirado da vida daquele homem. Suas crianças foram assassinadas, sua prosperidade foi perdida, ele estava intensamente doente, a sua esposa o desprezou, dizendo para ele amaldiçoar Deus e morrer. E como isso não teria sido suficiente, ele tinha 3 amigos que pensou que viriam confortar, mas eles estavam tentando enganar ele. Diziam que era culpa dele por todos esses acontecimentos, essas tragédias, essa crise, essa perda que havia acometido Jó. Diziam que era culpa dele. Ainda assim, a Bíblia nos conta que Jó foi paciente, conforme pode ser visto no final do seu livro. A despeito de toda a adversidade que ele passou, toda a crise, toda a perda que ele teve, ele foi paciente. Jó passou pelo teste da fé com sucesso.
É por isso, queridos, que hoje muitos têm usado, até os dias de hoje, existe um jargão que diz: tenha paciência de Jó. A gente muitas vezes usa esse jargão, principalmente no meio evangélico, no meio espiritual. Tenha a paciência de Jó. Mas para Jó chegar naquela paciência ali, né, ele passou muito período difícil. É por isso que hoje muitos têm usado esse jargão, mas não compreendem, né, o resultado dessa paciência. Porém, no sério, devemos seguir seu exemplo para que a nossa fé possa não depender das coisas, do que nós temos ou do que nós gostaríamos de ter, mas que a nossa fé dependesse totalmente de Deus. Tal fé é condicional e nós devemos entregar ao Senhor toda parte de nossas vidas. Será que para Deus nós estamos perfeitos nele? Agora com nossa fé, será que a nossa fé está sendo atuante totalmente em Deus? Qual seria o problema então, querido? Porque a nossa fé não está direcionada a Deus. Seria a nossa saúde, a solidão? Seria o nosso trabalho? Qual o problema que te impede de você direcionar a tua fé total em Deus? A confiança, a paciência. O que tem impedido você a tal? Para Deus, nós estamos perfeitamente pacientes ou não? Antes ele dê a nós a bênção da paciência, mas antes ele pronunciou também a gente buscar perfeição, acreditando no Filho dele, Jesus. Para muitas igrejas, as bênçãos que se tem são uma medida de fé. Assim, quando alguém perde sua saúde ou sua propriedade, né, aí a dificuldade para tentar ajudá-lo. Nós nos tornamos iguais aos amigos de Jó. Porque quando vemos um crente ou um cristão, uma pessoa espiritual que perde as coisas da vida, aí nós colocamos a culpa nessa pessoa, achando que ela não tem fé o bastante, né? Mas essa atuação é mais pendenciosa para os amigos de Jó do que pela paciência de Jó. É claro que é bom ser muito abençoado em tudo, ter as coisas, mas isso não é tudo. A nossa completude não depende de quantas bênçãos materiais nós temos, mas pela atuação da fé que temos em Deus. O Salmo 84, versículo 11, diz assim: o Senhor não retirará bem algum aos que andam na retidão. Ele deu tudo o que diz respeito à sua piedade. No final, Deus restaurou a Jó tudo o que ele perdeu, mas não foi em dobro não, foi em muito mais. Na verdade, imagine a alegria quando ele foi curado, quando ele conseguiu de volta a sua propriedade dobrada, as criações e tudo mais, filhos mais belos quanto os primeiros. Imagine a alegria de Cristo quando ele nos ouvir confessando ele como Senhor e Salvador nosso. Cristo sofreu na cruz, né? Jó perdeu tudo, mas eles nunca perderam a paciência em resposta. Pelo contrário, a paciência e a fé, tanto de Cristo quanto de Jó, rendeu-lhe muitos, mas muitos frutos. Um outro exemplo na Bíblia, né, exemplo dos profetas, está lá em Tiago, né, podemos ler em Tiago capítulo 5, versículo 10, exemplo dos profetas. Olha o que está escrito: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Pacientemente eles falaram. De vez em quando nós pensamos nos profetas e geralmente nas pessoas, né, de Deus sobre quem nós lemos na Bíblia e achamos que eles eram como super-homem. A gente lê sobre Sansão ou assiste algum filme, era o super-herói da Bíblia, mas a gente não foca nos sentimentos daquele personagem da Bíblia, a fé que ele tinha, a paciência, a entrega. Na verdade, quem dos profetas do Velho Testamento era filho de Deus, diferente de mim e de você?
Nenhum, todos eles eram iguais a nós. Quem deles nasceu novamente da semente incorruptível, conforme diz 1 Pedro 1,23? Então veja, Paulo e Pedro, ou outro homem no Novo Testamento, tiveram mais bênçãos do que nós. O Espírito Santo que Deus deu a ele, deu a nós também. Né? A busca, né, da paciência, das virtudes da Bíblia, a fé que deu àqueles homens, o Espírito Santo dá a nós também. Entende, queridos? Então, a prática, a vivência, a entrega, a confiança em Deus é que faz a diferença na vida daquele que crê. A promessa para trabalhos ainda maiores do que o de Cristo não foi feita para alguns super-homens daquela idade, mas para qualquer um que acreditasse no Filho, né, Salvador Jesus Cristo. Não são os super-homens da antiguidade, não. Eles eram homens sujeitos às batalhas, às aflições, aos medos, aos pesares, como nós também. E as mesmas bênçãos que o Espírito Santo deu a eles, dá a nós também. Observe o que registra o evangelista João no capítulo 14, versículo 12. Olha o que ele diz. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha aí, quem crê fará obras maiores. Então presta atenção nisso, queridos. Mas, retornando ao nosso assunto sobre os profetas, são, na verdade, um exemplo muito vivo de paciência, porém de sofrimento, né? Mas que derruba com força o medo, a preguiça, o comodismo, a paciência. Na verdade, pense sobre Jeremias, sobre Isaías, sobre Elias e outros que, em vez de relaxarem, escolherem sofrer, eles escolheram lutar, persistir, tornar-se um vaso nas mãos do Senhor. Sigamos esses exemplos. Também no Novo Testamento, pense sobre Paulo, por exemplo, conforme ele diz para si mesmo, em 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor de todas me livrou. Aleluia. Veja, queridos, depois disso que ele registrou lá em 2 Timóteo, aí nós vamos para a segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 6, versículo 4. Aí ele diz, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Olha aí o que ele diz. Focalizou na paciência. Tudo que ele passou, se ele não tivesse a paciência, perdia-se o controle. Há uma batalha espiritual que implica no sofrimento e aflições, e nós necessitamos de paciência para lutá-la. Na concepção de Paulo, ele disse no final do seu ministério, lá registrado em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E se partirmos para as palavras do próprio Cristo, ele também disse, falando a Deus, ele diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. A Bíblia registra isso no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 4. Cristo, Paulo, os profetas, não eram masoquistas, eles não gostavam de sofrer, eles eram guerreiros das forças armadas espirituais que estavam prontos para sofrer e fazer o que fosse necessário para o cumprimento daquela missão que lhes foi dada, para o trabalho ministerial.
Naquele tempo, queridos, foi Paulo e outros. Hoje somos nós que lutamos a mesma luta sobre o mesmo comandante, o Senhor Jesus Cristo. Possamos, então, caminhar como eles caminharam. Possamos nós lutar o bom combate, terminar a carreira, manter a fé, viver a paciência. Não é uma carreira fácil, mas certamente é a melhor carreira que podemos correr com o melhor final. O Senhor Jesus Cristo esperando honrar a nossa paciência com a coroa da justiça, exatamente como Ele fará para muitos outros de séculos em séculos que também correram, essa missão, negando a si próprio e se colocando no lugar de Cristo. Como é que essa paciência é produzida em nós? Então veja, tendo visto o quão importante é a paciência, depois de tudo que nós já falamos aqui, exemplos de paciência, como ela está ligada diretamente com o projeto de salvação, nós vamos então encerrar esse assunto olhando como que ela é produzida. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então, queridos, quando a gente ora a Deus pedindo paciência, Ele permite que aconteça o quê? Tribulações. Porque a prova que produz paciência é a tribulação. Não existe paciência em nós se não for fruto de tribulações, de crises, de lutas, de batalhas. Então pense, quando você orar a Deus, Senhor, me dê paciência, Ele vai te dar prova. Passe na prova, o prêmio é a paciência. Quando lemos a epístola de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, está escrito assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? Paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então veja, a prova, a tribulação, as crises da vida é que vai produzir essa paciência. Por que Paulo era super paciente? Ora, veja o testemunho de Paulo, quanto que aquele homem sofreu, foi perseguido, foi aprisionado, foi rejeitado, foi perseguido, passou por tantos acidentes. Por isso que ele chegou a ter uma paciência daquele tamanho. Provavelmente é por esta razão que ambas as passagens que nós lemos agora glorifica, levanta, enaltece as tribulações, para a gente ter alegria nas tribulações. Não é que está chamando para sermos masoquistas e teremos que gostar de sofrer. Não, é porque quando a gente passa pela prova, quando a gente passa pela tribulação, a gente sabe o que vai ser produzido no final. Paciência. Tá dando para entender, queridos? Porque se nós permanecermos fiéis, então isso produzirá paciência, que por sua vez produzirá esperança. E aí é o trabalho perfeito. Olha o que está escrito em 1 Pedro 4,19. Se, portanto, nós sofremos segundo a vontade de Deus, encomendemos-lhes as suas almas como ao fiel Criador. Vemos isso também de Romanos no capítulo 15, versículo 5. O Deus de paciência e consolação é o Deus que a gente serve. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, está escrito: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E nós? Somos ou não somos alistados para essa batalha com Cristo? Somos, queridos, somos soldados de Cristo. Vamos lançar, portanto, todas as nossas preocupações, todos os negócios dessa vida em direção a Deus. Deu para entender, amados? Eu quero então fechar esse assunto
né, encerrar essa reflexão, né, lendo o que está escrito em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Encerrando nossa meditação, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos, queridos, com paciência, né? Esperando a vinda gloriosa do nosso comandante. Que Deus te abençoe, né? Aguardo você no nosso próximo assunto aqui no canal.